mas nós queremos, como cantamos, que a corça, Senhor, anseia por águas. Esse é o nosso anseio pela tua presença. Visita-nos, de maneira que possamos sair daqui na certeza de que o Senhor falou, o Senhor esteve. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Neemias, irmão Devanir leu o capítulo todo, né? Eu pensei que você ia ler alguns versículos, você leu o capítulo todo, 2. Nós vamos dar continuidade à leitura. De maneira que, se eu fosse ler uma porção grande da Bíblia agora, não quero cansar os irmãos. Mas capítulo 3 de Neemias, estamos falando sobre juntos na restauração, tema família. E vamos continuar trabalhando essa temática nos próximos domingos aqui. Capítulo 3 diz assim, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Merimote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Lá no finalzinho do capítulo 3, por favor. Versículo 15. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos, trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Capítulo 4, por favor. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazes que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aí, amados irmãos. Que o Senhor nos abençoe, conforme já oramos por sua palavra. Estamos falando sobre família. Todo mundo
Todo mundo tem uma família. Todo mundo precisa de uma família. Nascemos numa família, boa ou ruim, você nasceu em uma família, ok? Todo mundo precisa de família. A família é um ambiente poderoso. Inclusive, é o maior ambiente que tem maior poder de influenciar nossas vidas. Família. A família nos marca para a vida toda. E algumas marcas muito dolorosas. Outras tão lindas. Somos muito do que somos hoje. Muitas das escolhas que você toma hoje. O que você é hoje tem a ver com o ambiente que você nasceu. Com a sua família. Alguns podem até discordar de mim, dizendo assim, olha, eu não concordo, eu acho que no fundo eu queria viver sozinho. E não há casos assim de pessoas que decidem ir embora, morar sozinho, viver sozinho. Aí o que acontece? Fica durante um período, daqui a pouco chega um amigo e fala, vamos dividir o aluguel? E outro amigo, vamos dividir o aluguel? Aí o que se percebe é essa pessoa falando assim, bom, nós somos uma família. Nós somos amigos, mas nós somos uma família. Pessoas que trabalham muito num ambiente, num só lugar, numa só empresa. A grande luta, inclusive, de sair, envolve não a máquina que ele operava, não o trabalho que exercia, apesar do apego ao trabalho também, mas a história, aquela história, tantas pessoas, tantos momentos, a história. E aquele grupo ali, com o passar do tempo, vai virando uma família. Todo mundo precisa de família. Família é esse ambiente de construir valores. O texto de Neemias, esse livro, ele fala de uma reconstrução. Uma cidade a cidade de Jerusalém tinha sido queimada, os muros derrubados. Naquela época, as cidades eram cercadas por muros. E a cidade de Jerusalém era o lugar onde o templo havia sido edificado, um lugar de culto, um lugar que Deus havia separado. Famílias viviam ali, as pessoas viviam muito bem ali, até chegar o exílio, e o povo foi como sequestrado, principalmente os jovens, e Daniel é um deles. Muitos jovens, muitos personagens foram levados ao exílio babilônico para servir ao rei da Babilônia. Alguns como escravos, serviços pesados, outros eram conselheiros, alguns sábios, eles eram conselheiros. E então eles foram levados. E o que aconteceu com a cidade? Ficaram algumas pessoas ali, algumas pessoas que até mesmo os babilônicos achavam fracos, desprezados, pobres, pessoas. A cidade foi destruída, colocada em fogo. Algumas vezes da leitura aqui você percebeu sobre o entulho. Havia muito entulho. É uma cidade que tinha sido queimada. E quando a cidade é queimada, é destruída, como hoje Israel, como hoje a Palestina, quando a gente olha aqueles prédios desabando, aquela coisa, o pavor toma conta. E com o passar do tempo, essas lutas, essas dificuldades, e o povo, falta de recurso, acontece vir fome. A cidade de Jerusalém, o povo está passando fome. Capítulo 1, Neemias, ele está num palácio. Neemias, ele é alguém que está servindo o rei da Pérsia. O rei da Pérsia serve um período de mais de 20 anos, ele é rei. E Neemias se torna copeiro, porque tinha sido também levado, ele se tornou copeiro, experimentava a comida e a bebida, para que o rei não fosse envenenado. Neemias está no palácio, muito bem, obrigado. Está tudo muito bem. Neemias não há fome, não há preocupação, não há nada que temer Neemias. Alguém jamais poderia chegar diante do rei, por exemplo, triste, correndo risco de vida. Podia ser morto se chegasse no rei em trajes que não fosse permitido. E até mesmo a própria tristeza não poderia, alguém triste não poderia chegar à presença do rei. No capítulo 1, finalzinho, Neemias, depois que ele pergunta, o povo, os irmãos dele chegam de Jerusalém, e ele quer saber como a família, como o povo, como a sua terra, como a sua cidade está. E aí as notícias são das piores. Capítulo 1 nós vimos isso. Ele diz, olha, o povo está numa miséria, o povo está triste, chorando, o povo está desanimado. A cidade foi queimada e destruída. Está arrasada. Neemias, ele, ao ouvir aquilo, o coração dele é tomado por uma compaixão. Ele chora, ele ora e ele clama a Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a largar tudo para reconstruir. A partir daí nós entendemos que exatamente essa deve ser a postura
nós devemos ter diante da nossa cidade, da nossa família. Neemias nos ensina isso, que nós precisamos nos interessar, ter interesse por o que está acontecendo dentro de casa, o que está acontecendo com a nossa família. E hoje, continuando a isso, capítulo 2, nós vemos aqui o processo de reconstrução. Como que se dá o processo de reconstrução? Neemias, ele pede, ele recebe, depois da oração, interessante, no capítulo que o Devanir leu, quando ele ora, no capítulo 1, se você for lá para o capítulo 1, você vai perceber que no finalzinho, ele entra na presença do rei, mas antes ele pede, Senhor, é mais ou menos a oração dele assim, que eu não seja morto, porque eu vou entrar na presença do rei, eu não vou recuar, eu vou entrar na presença do rei. E o rei vê ele triste, e no capítulo 2 começa a falar disso, ninguém tinha entrado triste daquele jeito. E o rei percebe a tristeza, era tão grande a tristeza de Neemias, porque ele olha para sua casa, ele olha para sua família, ele olha para o seu povo, e ele não consegue esconder, ele não é mascarado. Ele vê o problema como problema. Ele não usa máscara, ele não tenta maquiar, dizer que tudo está tudo bem quando não está bem. E aí o rei percebe a tristeza, o abatimento do coração. Provérbios nos lembra isso, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito triste o abate. Ele está abatido. Chorou, chorou, chorou. Depois de 4 meses, ele ainda não consegue se recompor. Ele entra na presença do rei e, melhor, depois de 4 meses que ele vai para a reconstrução, começa. Mas ele entra na presença do rei, o rei percebe aquilo e o rei indaga ele, o que você tem, rapaz? Eu não te vejo assim. O que está acontecendo? Só pode ser, eu nunca te vi assim, Neemias. Só pode ser uma dor na alma, Neemias. E Neemias não é morto. Deus atende a oração dele e o rei não o mata. E o rei diz, o que é que está acontecendo? O rei se interessa por ele. Um homem que tem toda a autoridade ali. E Neemias pede 3 coisas. Neemias pede tempo, vamos falar junto? 3 coisas. Tempo, autoridade e recurso. O que ele pediu? Tempo, autoridade e recurso. Percebe que o rei diz para ele, quanto tempo? Ele pede, quando ele é indagado, ele fala, rei, eu preciso voltar à minha terra, à cidade do meu povo. Eu preciso ir lá para ajudar o povo, porque eles estão numa ruína total, numa miséria total. O rei, sentado com a rainha, pergunta, quanto tempo você precisa? Ele fala do tempo que ele precisa. E ele diz, eu preciso também de cartas. Sabe por quê? Porque os governadores das cidades por onde eu vou passar podem tentar impedir a obra. Eles podem, inclusive, me matarem. E há muitas pessoas que não têm interesse em reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir o povo. E ele precisa de cartas autorizando a circulação dele. E ele precisa também dos recursos, essas cartas ele pede, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de árvores, eu preciso de planta, eu preciso de material para reconstruir. Então ele pede tempo, autoridade e recursos. E sabe o que ele recebe? Tempo, autoridade e recursos. E é interessante que ele diz, porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. Vamos falar isso? Olha aí o versículo, capítulo 2, versículo 8. Diz lá, porque a boa mão do Senhor. Vamos falar juntos isso? Porque a boa mão estava sobre mim. Nada melhor do que a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Meus irmãos, busque isso para a sua vida. Busque que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode dizer hoje assim, Senhor, eu sei que a boa mão do Senhor está sobre mim. E Deus, Ele promete estar conosco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Meus irmãos, Deus, Ele edificou a igreja dele e está edificando a igreja dele. A boa mão do Senhor, nós podemos declarar, está sobre mim. A boa mão do Senhor está sobre a minha família. A boa mão do Senhor está sobre o meu casamento. A boa mão do Senhor está sobre esta igreja. A boa mão do Senhor está sobre nós. Então nós também podemos receber do Senhor tempo. A palavra do Senhor diz, interessante, Deus nos dá tempo. Deus é o Rei dos Reis. Deus é o Senhor dos Senhores. E Deus nos dá tempo. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 6, 2, diz assim, pois Deus diz, no tempo certo eu te ouvi. No dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Deus, Ele diz, esse é o tempo.
É o tempo de você lutar pela sua família. É o tempo de você lutar. Meus irmãos, quantos divórcios? Eu estava vendo uma chamada assim no Instagram, não sei, no celular, e casamentos que foram destruídos, famílias que romperam. Aí eu desisti, não parava, a lista não parava. Porque a manchete que me chamou a atenção foi que a Xuxa está separada. Alguns diziam que até que enfim, né? Mas infelizmente. Mas eu comecei a ver alguns, eu parei, desisti. Não terminava a lista. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos pais não convivem com seus filhos? Desculpa, só para pensar, não é uma pergunta acusativa, é uma pergunta reflexiva, ok? Você vai passar por quantos namoros, jovem? Você vai passar por quantos casamentos? Meu irmão, minha irmã. Seus filhos, nossos filhos. Por quantos? Tentando. Ou talvez vivendo um relacionamento frustrado, empurrando com a barriga. Deus não quer isso. Deus quer abençoar nossas famílias. Ele criou a família. A família é um projeto. A família é um projeto divino de construção humana. Projeto divino, construção humana. Existe. Então Deus nos dá tempo, Deus nos dá autoridade. Jó, ele diz no capítulo 5, versículo 20 assim: Ele te livrará da morte no tempo de fome e do poder no tempo de guerra. Deus trazendo livramento. Ele é o Senhor de toda a autoridade. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe, meus irmãos, das lutas que a gente enfrenta. Deus sabe dos ataques que você vai enfrentar na sua vida e ainda virão sobre você. Deus sabe, mas Deus também nos dá recursos. Deus nos dá condições. A palavra do Senhor em Deuteronômio 28, 12 diz assim: no tempo certo, o Senhor enviará chuvas do seu rico tesouro do céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Ainda a palavra do Senhor diz em Filipenses 4, 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Deus nos dá o quê? Tempo. Deus nos dá autoridade. Então eu tenho autoridade para lutar pela minha família. Deus nos dá autoridade para a gente construir lares. Não tenha medo de casar jovem. Está pensando em casar? Não tenha medo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Será tudo em vão. Salmo 127. Mas se for o Senhor, vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Podemos estar enfrentando ataques, lutas, mas o Senhor é o Deus que restaura. Então, diante desses recursos, tempo, autoridade e os próprios recursos, disposição, tanto humanos, porque Deus vai mover uma multidão. Capítulo 3 fala de um exército de famílias trabalhando na reconstrução do muro. As famílias se juntam. Gente, quem é? Você acha que naquela época, quem ia reconstruir os muros? Os muros da cidade, tudo derrubado. Vocês acham quem? Eles iam contratar do outro país pessoas? Eles estão na miséria. Vocês acham quem reconstruiu os muros? Os meninos, as meninas, as mulheres, os homens. Leiam. Quem leu, eu tenho colocado cada capítulo, alguns capítulos durante a semana, para as famílias lerem juntos. Você vai perceber meninas, homens, mulheres, gente com habilidades, gente ourives, mestres, pessoas com as suas habilidades trabalhando, mas todo o povo, as famílias lado a lado reconstruindo o muro. Eu não quis ler o capítulo 3 todo, mas você vai perceber que alguns, em frente à sua casa, um reparou um muro que estava caído em frente à sua casa, o outro, todo mundo trabalhou, todo mundo se envolveu, porque Deus havia agido com a sua mão poderosa. Então, 3 posturas que nós devemos tomar, e eu queria caminhar já aqui com essas lições para a nossa vida. E eu gostaria de desafiar a igreja a tomar fazer essas declarações junto comigo. Essas 3 afirmações
que esses textos do capítulo 2 ao 4, eu tirei 3 lições para hoje, para a nossa vida, sobre restauração de nossas famílias. Primeiro, eu sou responsável pelo sucesso da minha família. Vamos falar juntos? Você acredita nisso? Se você não acreditar, você é. Eu sou responsável pelo sucesso. Eu acho que a gente tem aí, Paulo. Se você quiser seguir, coloquei no slide também. Por favor, nos ajude aí. Eu sou responsável pelo sucesso da minha família. Irmãos, assim, vou dizer uma coisa para vocês. Se tivesse assim uns gatinhos do outro lado ali ouvindo isso, eles iam dar risada de nós. Porque não foi com convicção. Alguns estão sonhando com a família e vão construir. Vamos assustar esses para isso com fé. Eu sou. Agora vamos assim, mais forte, com o pulmão aberto. Solta a voz, acreditando mesmo, indo embora sabendo disso. Eu sou, você vai embora para cá. Eu sou, vamos lá juntos. Eu sou responsável pelo sucesso da minha família. Eu sou. Casado, fizemos bodas de prata. Eu sou responsável. Eu sou responsável pelo sucesso da minha família. Sou. Neemias nos ensina isso. Ele está trabalhando, está tudo muito bem, obrigado. Eu sou responsável. Eu ouvi que a minha família está em lutas. Eu ouvi que o povo está na miséria. Eu vi que a minha cidade está em ruína. Ele ensina a gente isso. Eu sou responsável. Eu não vou me acovardar. Eu não vou cruzar os braços. Eu sou responsável. Muitas pessoas estão vivendo um fracasso porque cruzaram os braços. Muitas pessoas tinham que ter dito lá no namoro, ou talvez no início do casamento: olha, isso aqui eu não aceito. Lá antes, a gente pode protelar algumas coisas, a gente precisa se posicionar na vida, meus irmãos. Às vezes, mas a coisa já está andando, o barco já está andando, algumas coisas vieram depois. Nós vamos tomar uma postura de lutar por isso, não ver o furo no barco e deixar aquilo que um dia ele afunda. Ou até mesmo, porque o que vai acontecer quando a gente vê o furo no barco? A gente vai pôr no chiclete, araldite. Não cola, não adianta. Molhado, tem que ter tempo, não adianta, não vai resolver. Aí o sol bate, resseca, solta tudo. E às vezes você está lá no meio do mar. E agora? Tem filho, tem criança, tem isso, tem aquilo. Não tem como. Eu sou responsável. Mas se você já está lá no meio do mar, em nome de Jesus, lute. Você precisa assumir a responsabilidade. Olhar, não dar com o ombro, não dizer não há. Tem pessoas que perderam a esperança mesmo, sobre vida, sobre felicidade conjugal, sobre namoro, sobre, sabe, vida abençoada por Deus, família abençoada por Deus. Tem gente que perdeu, tem gente que não consegue viver a alegria da vida familiar, a paz em casa. Tem gente que não consegue viver paz em casa. É um inferno, é uma briga, é um tormento, é uma anulação. Ninguém pode falar nada, ninguém pode se posicionar, ninguém tem tempo. Às vezes é uma prisão. É uma prisão, um sufoco. A pessoa parece que precisa, sabe, quando você precisa, eu quero respirar. É um ambiente sufocante. Muitos meninos e meninas somem de casa, não é porque quer ir embora, não ama o pai e a mãe, é porque está sufocado. Nós precisamos, meus irmãos, da graça de Deus. Às vezes nós somos responsáveis por criar ambientes assim. Cada um tem um papel importante. Se você olha ali no capítulo 3, tinha ourives, tinha esse, tinha os pedreiros, tinha esse, cada um fazendo um trabalho, cada um fazendo uma tarefa. Filhos, vocês são responsáveis pela a família que vocês estão vivendo. Não pense que é o papai e a mamãe só, não. Você é responsável pelo lar, pela família. Você participa. Você não é um indigente ali dentro. Você tem uma cama, você tem um quarto, você tem um nome, você tem uma identidade, você tem gostos, não tem? Você quer que as suas vontades sejam feitas. Tudo isso é maravilhoso. Gosta de um prato lá, um prato predileto. Isso é bom demais. Mas deixa eu dizer uma coisa, você faz parte também do ônus e do bônus. Existe responsabilidade que você tem que assumir. E eu quero dizer aqui para você, meu irmão, você é o único cristão na sua família? Então você é a luz naquela casa. Você é o farol que vai acender. Você é o homem de oração naquela família. A mulher de oração. Você é aquele que vai ler a Bíblia. Você é aquele que vai invocar o nome de Deus dentro dessa família. Você é responsável. Como que você pode dizer que conhece a Deus e você não vive uma vida comprometida com o Senhor? Talvez a sua casa, o declínio espiritual, um nível, se fosse um termômetro aqui, que nível espiritual estava a sua família? Ah, mas eu oro e cada um
A salvação é individual, pastor, é. Josué ele não nos ensinou dessa forma. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cada um tem um papel. Ali, todo mundo. Eu vou fazer só aquilo e mais, porque o muro, talvez aquele grupo ali, nem teria sido aquele grupo que tinha construído os muros. Mas eles enxergaram uma necessidade e se tornaram responsáveis por resolver aquilo, assim como Neemias. Precisamos usar nossas habilidades para ajudar no sucesso da nossa família. Precisamos usar nossas habilidades para ajudar no sucesso da nossa família. Entende? Então, primeira coisa, esse dedo assim do joia é sucesso. Eu sou o quê? Responsável. 2. Outra afirmação que o texto nos dá. Eu não vou me deixar intimidar pelos ataques do inimigo na restauração da minha família. Grande a frase? Por isso que está aí para a gente não errar. Põe aí, meu irmão. Eu não vou me deixar intimidar pelos ataques do inimigo na restauração da minha família. Essa é a minha decisão. Hoje, de novo aqui, eu luto pela minha família. Eu luto pelo meu casamento. É um compromisso, é uma afirmação que eu estou dizendo. Você também crê nisso? Está disposto? Então vamos falar juntos? Coloca aí, meu irmão, por favor. Tópico 2. Vamos juntos? Força, hein, gente? Para a gente não ficar repetindo 30 vezes. Amém? Eu não vou... Mais forte. A Bíblia diz que o demônio, existe principados e potestades, entende? Só algunzinho que ouviram assim, nem se intimidaram. Vamos mais forte para ele ouvir mesmo? Esse demônio fica querendo destruir nossa vida, nosso futuro, nossa família. Vamos falar mesmo para ele ouvir mesmo? Amém? Vamos juntos? Mais forte? Eu não vou me intimidar pelos ataques do inimigo na restauração da minha família. Não vou me intimidar. Vocês viram os inimigos? Sambalat e Tobias no pé do povo, representantes do inimigo aqui. Eles não queriam, capítulo 1, olha lá. Capítulo 2, melhor. Versículo 10. Versículo 10 diz assim. Disto, olha o 9. Então fui aos governadores da linha do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses são representantes. Não é que a gente tem que odiar pessoas. Mas nesse contexto eles representavam sim o inimigo aqui. Eles não queriam a restauração da cidade. Eles ficaram, desagradou que alguém se preocupasse. E a Bíblia diz nisso, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Que a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como um leão rugindo, procurando para quem ele possa devorar. O diabo nos odeia, o diabo detesta você. Ele não gosta que você procure a Deus. Ele não quer que você ande na presença de Deus. O diabo não quer que você viva em paz na sua família. Ele todos os dias, constantemente, vai jogando ciladas para que a gente se afaste dos caminhos do Senhor. Você acha que a facilidade para o pecado é por quê? Estão tirando o seu foco. Ele tenta nos intimidar. Ele tenta dizer assim que você não pode ser fiel, que você não pode ser firme, que você não pode fazer a diferença como servo de Deus. Tenta nos intimidar. Pastor, essa igreja aí, pastor, você vai continuar insistindo com esse povo aí? Você vai continuar insistindo com gente que não quer? Pastor, essas pessoas não querem nada com Deus. As pessoas ficam arrumando justificativa, pastor, para não ir no culto. Para de insistir. Mas eu quero declarar aqui, meus irmãos, eu amo a igreja. Eu amo as ovelhas do Senhor. E eu não vou me intimidar. Satanás, eu não vou me intimidar com os seus ataques. Eu não vou. Continuarei cuidando da minha casa, servindo a família de Deus. Amém, irmãos?
Que seja a sua postura. Eu vou orar mais pelos meus filhos. O inimigo está querendo que eu desista do meu esposo, desista da minha casa, desista dos meus irmãos, dos meus primos. Ele quer que eu me canse. Ele quer que eu acredite que não tem jeito. Algumas pessoas não têm jeito. Eu vi uma história. Sabe o que mais me impactou nessa semana? Vou dizer uma coisa, depois da palavra de Deus, Deus me despertou. Essa semana foi tão gostoso que eu tive despertamento assim para orar pela igreja, pela minha família, e preparei mensagens bem de madrugada. Foi muito bom, inclusive essa. Mas a história, depois disso, desse momento com Deus, o que mais me impactou foi a história de uma pessoa que eu não vou citar nome por preservá-lo. E a história de um desses camaradas que estão no posto, no semáforo, pedindo coisas. Eu sentei, bati um papo com um rapaz daquele. E sabe quando você decide olhar alguém com o amor de Deus, com os olhos de Jesus, tratar a pessoa como igual? Que conversa, que bom, que tempo gostoso, irmãos. Que tempo precioso de poder se aproximar de pessoas e ouvir a história das pessoas. Ouvir. Que tem uma família, que tem um nome, que tem uma identidade, que está ali, mas existe todo um trajetório, independente do cara estar fazendo hoje. Mas a gente ser humano, está entendendo? Ser humano. A gente acreditar que pessoas podem ser restauradas, que as pessoas podem sim voltar para Deus, que pessoas que estão desanimadas na fé, pode sim, a chama pode acender novamente, pessoas que se desviaram podem voltar para os caminhos do Senhor, casamentos que estão por um fio podem ser restaurados. Acredite nisso, não acredite na mentira do diabo que não tem jeito. Tem jeito, com Jesus tem jeito. Teve jeito para você? Teve jeito para mim? Não teve? Tem, com Jesus tem jeito. Eu não vou me intimidar, não vou deixar me intimidar com esses ataques do inimigo. Olha aqui, outro ataque. Então o inimigo, ele não vai gostar que sua família seja restaurada. Ele não quer que família seja. Ele gosta do divórcio. Ele gosta de jovem assim dizendo, eu quero viver do meu jeito mesmo. Eu não quero compromisso com Deus porque aí não. Eu quero viver do meu jeito. Ele não gosta que você tenha um coração restaurado. O inimigo, ele nos ridicularizará. Vai tentar nos tornar vergonhosos. Capítulo 2 ainda, versículo 19. Diz assim, olha. Porém, Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles zombaram. Eu fico imaginando. Você acha que foram só os três? Eles juntaram grupos de pessoas para zombar o povo que estava lutando pela restauração. O inimigo, ele vai tentar te ridicularizar. Quem é você, rapaz? Às vezes a gente vai ouvir de alguém, às vezes dentro de casa. Quem é você para vir me dar lição de moral? E você começa um projeto de oração, de luta, de querer ajudar e você desiste. Meu irmão, em nome de Jesus, anda com Deus, acerta a sua vida com Deus, levanta a cabeça, porque é Deus que vai te dar autoridade. É Deus quem nos dá autoridade, irmãos. Entende? Anda com Deus, Deus que te dá autoridade para você falar, para você apontar o caminho, para você ajudar, para você lutar, reconstruir. É Deus, a autoridade nossa não vem de homens, não vem de governo, não vem de posição na sociedade. A nossa autoridade vem do Senhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem autoridade. Jesus diz, toda autoridade me foi dada. Vão e falem, vão e façam discípulos, vão e tragam pessoas à presença do Pai. Toda autoridade está em Jesus, e é no nome dele que nós vamos. Davi entendeu isso muito bem. Um gigante, um bitelo vindo contra ele, todo o exército com medo. E ele diz, olha, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Você fala, Satanás, você tem destruído a minha casa, você tem roubado os meus sonhos. Mas eu vou contra ti não na minha força, eu vou contra ti no nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo principado. Toda autoridade está no nome de Jesus. Lute. Esse é o terceiro ponto e último. Eu preciso usar as armas certas por minha família. Não é qualquer arma. Não é atacando pessoas. No contexto aqui, sim, uma batalha real. Uma batalha real.
Por exemplo, o bandido que entrou numa escola, na creche lá, que matou as professoras e crianças. Se tem um policial ali armado, o que o policial tinha que fazer, gente? Tentar abraçar ele, tirar a faca? Sim, se ele pudesse, mas ia ser muito arriscado. O que o policial podia fazer? Ia tentar imobilizar ele. Não sei se ia dar tempo de pensar, vou dar um tiro na perna para ele cair. Seria bom, né? Para não tirar a vida do rapaz. Mas diante dos males, ele tinha que atirar no rapaz mesmo. Para poupar a vida de outros, entende? Existem batalhas, são uma batalha ali, é a função. Se espera disso. Nós, quando lutamos, nós não estamos lutando contra pessoas. Não é a pessoa que você, aquela ideia de que, olha, cuidado com o olho gordo, com os invejosos. Tem um monte de invejosos, sua vida está dando de mal a pior, sabe por quê? Porque onde você está, tem um monte de gente com inveja de você. Para com isso, a Bíblia deixa muito claro, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra quem? Principados e potestades. Existem sim uma batalha, existe uma luta, mas não são contra com as pessoas. As pessoas nós precisamos amar, as pessoas nós precisamos cuidar, ajudar, perdoar. As pessoas a gente perdoa. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, que não nos quer ver nós sendo pais melhores, não quer ver você, mãe, ser uma mãe melhor, não quer ver você, jovem, construindo uma história bonita que o nome do Senhor vai ser honrado nesse namoro. É o inimigo, ele não quer que você se torne um exemplo para outros, uma referência para outros. O inimigo não quer, nos odeia. Então eu preciso usar as armas certas por lutar pela minha família. Na Bíblia, no livro de Neemias, eu mencionei, nós temos, ele registra 12 orações. A arma poderosa de um cristão é a oração. A oração nos aproxima, a oração nos faz amar, a oração nos faz perdoar, a oração nos faz disciplinar com amor, a oração nos faz andar a segunda milha, a oração nos faz amar o estranho, a oração nos faz amar aquele que nos persegue, a oração vai te ajudar você ir lá e falar, pai, mãe, eu te perdoo. A oração é poderosa, a oração tira um peso dos ombros. Quando a gente confessa diante do Pai, a oração traz alívio ao coração. A oração nos fortalece, meus irmãos, espiritualmente falando. A oração nos dá poder, nos dá força, porque Deus age com nossas vidas através da oração. Vamos ler algumas só. Capítulo 4, versículo 4. Olha ainda o inimigo aí, ó, no versículo 1 do 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Está vendo a intimidação? Permite-lhes a isso? Sacrificarão, porque eles estavam cultuando a Deus, pedindo direção de Deus também. Darão cabo da obra num só dia, porque eles estavam empenhados. Renascerão, acaso, da cinza, né, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Muros vão ser reconstruídos de entulho? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposinha, derruba esse muro que eles estão fazendo. Às vezes a gente ouve coisas assim, né? Cara, desculpa, mas isso não vai dar em nada. Mais um sermão desse pastor aí, ó. Vai para casa, continua a sua vida. Assim que o diabo às vezes sopra, mano. Continua fazendo o que você está fazendo. Continua. Está preocupado com a janta, não? Vai comer o que depois do culto? Lanche? É assim, muitas vezes, meus irmãos, que nós perdemos uma bênção de Deus. Nós permitimos que o nosso coração, que a palavra não penetre. A gente não toma posse daquilo que Deus está falando. Como raposinha, nada vai dar certo. Versículo 4. Olha aí, leia comigo se você tiver a Bíblia aí. Ouve, ó nosso Deus, olha a oração. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, ou seja, vergonha, sobre a cabeça deles. E faze que sejam despojo numa terra de cativeiro.
não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Meus irmãos, ele vai e ora, vai buscar a Deus todo o tempo. Neemias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 aqui, Neemias, 12 vezes Neemias, ele vai buscar Deus em oração. Capítulo 6, capítulo 14, capítulo 9, 13. Ele busca Deus em oração. Qual é a nossa arma, irmãos? Qual é a arma nossa? Qual? Oração. Essa é a sua arma, amém? Use. Tragédia, perder a batalha todo armado. Poderia ter vencido a batalha, mas não usou as armas. Oração. Segundo, trabalhar. Temos que trabalhar. 4:6. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Então, como é que eu me posiciono? Eu preciso usar as armas certas para lutar na restauração da minha família. Oração, serviço, temos que trabalhar. O que tem que ser feito, deve ser feito. Você leu a Bíblia com a sua família? Você oro sozinho, pastor. Esse negócio de orar junto, eu não me sinto muito à vontade orando junto. Por isso que vocês estão longe. Ore por eles. Ore junto. Trabalhem juntos. Às vezes tem um cômodo na casa que a gente precisa dizer assim, gente, vamos pegar todo mundo junto? Porque quando pega todo mundo junto, até ânimo não dá? Tem coisa que é difícil demais, tá lá. Toda casa tem um cômodo lá que está precisando assim, um mutirão. Amém, irmãos? Quem concorda comigo? Em casa não é diferente. Vamos fazer um mutirão aqui. Nós estamos ensaiando. Aí eu caí, machuquei. Vai ficar só para elas. Brincadeira. Vamos fazer junto. Trabalhar. É necessário. É necessário sentar com os filhos. É necessário sentar, conversar. É necessário tempo, é necessário dedicação, é necessário reparar as brechas, é necessário corrigir algumas coisas. Às vezes fazer alguns reparos em casa. É necessário. A família, às vezes, está vivendo uma turbulência porque ninguém tem tempo para ninguém. Ninguém conversa com ninguém. É celular, televisão e serviço. Celular, tudo conhece quase, né? Celular, televisão, serviço. Não tem nada a ver. Desculpa, gafe. Mas é isso, tempo gasto. Celular, televisão, serviço. E aí a gente não tem tempo. A gente não tem mesa. A gente não tem mesa. E ninguém olha no olho. Ninguém percebe que o outro está triste. Gente, o rei percebeu que o seu servo estava triste. Sabe por quê? Porque tinha mesa. Eles comiam, o Neemias comia e passava, rei, ó, pode. Experimentou, Neemias, esse vinho aqui? Rei, olho no olho. Aí um dia ele olha para o Neemias, os olhos do Neemias estão inchados de chorar. A alma. Meus irmãos, às vezes é um abraço, às vezes é um pedido de perdão, que vai ser o portal de Deus derramar bênçãos na sua casa, na sua família. Mas a gente precisa fazer o mínimo possível. Esforço, trabalho. Estar com o filho, cuidar da casa, arrumar isso, trabalhar fora, cuidar, levar no médico. Irmãos, tanta coisa aparece na vida, né? Sua agenda é tão cheia, não é? Mas nós precisamos, quando a gente pensa em família, família exige esforço e trabalho, tempo. Para terminar, as armas que eles usaram eram o quê? Oração, trabalho e vigilância. Leia comigo, eu queria que vocês lessem, do versículo 5 em diante, e a gente vai concluir. Por favor. A gente tem até o versículo 18, do 15 ao 18 depois, mas agora do 5 em diante. Olha lá, eu vou fazer a leitura, acompanhe, por favor. Quando a gente percebe essa ideia de vigilância. Eles vigiavam. O que vem a ser vigiar, pastor? O que você está querendo dizer? Não lhes encurva. Depois que ele ora, ele diz, porque o povo estava animado para trabalhar. Versículo 7. Mas ouvindo os Sanbalates e Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, o grupo vai aumentando dos inimigos, está vendo? Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos a guarda contra eles de dia e de noite.
Quando, irmãos, que a gente vigia? Quando? De dia e de noite. Vigiar não é só quando está na igreja, não é só a gente de dia e de noite. Talvez o inimigo tenha invadido o seu lar através de um negócio grande, assim, uma janela grande, assim, chamada TV, Netflix, internet. Tem penetrado, destruído a pureza. De dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles começam a ser atacados assim, eles estão cansados. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, alguém ficou repetindo aquilo: inimigo, inimigo, inimigo. De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças. Cada família: filho, pega a sua espada, pega a lança, vamos lutar. Inspecionei, dispui-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos. Lute pela sua família, lute, vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltando todos nós ao muro, cada um à sua obra, eles continuam trabalhando. Daquele dia em diante, presta atenção, irmãos, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunham as lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e a todo o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. E aí eles trabalharam na obra, e a metade empunha as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Isso é vigiar. Eles oravam, trabalhavam e vigiavam. Sabe quando é que a gente vence? A gente luta e vence o inimigo, os ataques do inimigo na nossa família? Quando a gente decide. E o primeiro ponto, o que foi mesmo? Eu sou responsável pelo sucesso da minha família. Segundo, eu não vou me deixar intimidar pelos ataques do inimigo. E terceiro, quem lembra? Aí, né? Eu preciso usar as armas certas para lutar pela minha família. Amém, irmãos? Quais são as armas certas? Oração, trabalho e vigilância. Com a mão, eles empunham a lança. Com a outra mão, eles trabalhavam. Trabalhe, lute, jovem, estude. Irmã, faça lá a sua costura, seu pão. Faça lá, Devani, os pãozinhos, irmã. Irmãos, quando tem uns irmãos que fazem uns pães, são mão boa na cozinha, né? Não posso nem citar um aqui, porque eu falo, olho para o outro também. Sonhe, trabalhe, lute para os seus sonhos que Deus colocou também no seu coração. Tão bom a gente poder trabalhar dignamente, poder alcançar coisas, né? Deus te abençoe, meu irmão. Irmã, que Deus te abençoe. Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Mas em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua dedicação pela sua família, o trabalho que você tem feito pela sua casa, pelo seu lar. Que Deus abençoe. Vigie, em nome de Jesus. Vigie. Uma mão na espada e outra mão no trabalho. Sabe o que é a espada? Palavra de Deus. Essa é a nossa espada. Mergulhe, se alimente disso. Daqui vai jorrar palavras de sabedoria.
instrução para você cuidar da sua vida, dos seus filhos, do seu lar. Palavra, nada. Vamos ficar em pé e orar? Amém? Eu queria desafiar você assim, olha, você quer que ore pela sua vida? Nós precisamos. Nós vamos orar. Vamos falar junto para a gente terminar, irmãos? Para a gente guardar durante a semana lá. Sexta-feira, domingo que vem, você ainda lembra da mensagem? Amém? Juntos na restauração. Hoje nós assumimos, vamos declarar 3 verdades que nós aprendemos. Vamos a primeira juntos? Vamos lá? Eu, vocês. Terceiro. Amém. Oremos. Levante suas mãos e ore pela sua casa, ore pelo seu lar. Senhor, nosso Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por esse momento precioso. Senhor, obrigado pela vida de cada um aqui, cada família. Ó Deus, a família é esse lugar onde construímos, onde levamos para todo o nosso lições preciosas. Alguns vivem em família, mas alguns estão sonhando também em construir suas famílias. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a lutar. Nos ajude, Senhor, a ter essa responsabilidade. Abençoa, Senhor, alguns que estão enfrentando ataques, estão vivendo aquilo que não é plano do Senhor. Deus, luta, distanciamento, visita. Senhor, ao teu povo, dá vitória à tua igreja. Nós nos posicionamos, ó Deus, lutar pela nossa família, casa, do povo, Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê tempo, e o tempo é hoje. Obrigado porque o Senhor nos dá o tempo, o Senhor nos dá autoridade. Glória a Deus. Amém.